E é claro que aqui a gente vai cair de volta no Elvis Presley e no Bob Dylan. O Raul Seixas começou a gostar do Elvis Presley quando ele era pequeno, ainda em Salvador. E já que ele morava ali perto do consulado americano, ele tinha um acesso privilegiado aos discos de rock que chegavam no Brasil. Então ele foi o primeiro criador de um fã-clube do Elvis Presley aqui no Brasil, chamado aqui de Elvis Rock Club. Percebam aqui que nós já estávamos nos anos 60. Então a carreira do Raul Seixas começou com uma emulação do Elvis Presley. E a sua banda, os Panteras, adotavam muito do Elvis Presley, tanto como estética, tanto com repertório também. Só que o Raul ia além. Ele não olhava só a estética do Elvis Presley, não olhava só a música. Ele entendeu que o Elvis representava essa rebelião física, essa representação mais visceral contra essa rigidez social. Então era no corpo, no rebolado, nessa atitude mais desafiadora e nesse modelo novo de masculinidade que era ao mesmo tempo mais sensível e mais perigosa também. E essa atitude dá para chamar de pedra fundamental que o Raul Seixas vai continuar utilizando. E ele percebia até mesmo uma afinidade diferenciada entre o sul dos Estados Unidos e o nordeste brasileiro. A própria ex-companheira do Raul Seixas, a Kika Seixas, vai dizer que ambos os lugares compartilhavam desse humor meio safado, meio irônico. Então não era só uma mímica, era um reconhecimento cultural mais aprofundado. E com isso essa tradução fica mais fácil e mais lógico de ser adaptado localmente aqui no Brasil. Então, se o Raul tem Eu Nasci há 10 mil anos atrás, o Elvis Presley tem I Was Born About 10,000 Years Ago. Então, o que o Raul Seixas vai fazer? Ele vai pegar dessa obra, onde a gente vê aqui algumas traduções, ele vai se apropriar dessa estrutura aqui narrativa, mas ele vai nacionalizar essa letra. Então, ele não vai falar apenas só de Moisés ou de Cristo, mas ele vai falar de Lampião, da abolição da escravatura e também que ele presenciou rituais de Umbanda. Então, ele vai pegar esse mito americano e rebatizar com a história e com a espiritualidade brasileira também. E vai transformar isso em algo completamente novo e próprio. Então, se o Elvis deu algumas inspirações, principalmente em relação à rebeldia, o Bob Dylan vai dar essa mente mais crítica para o Raul Seixas. Então, alguns amigos do Raul Seixas, como o Silvio Passos, vão dizer que, em relação à intelectualidade, o Raul Seixas está muito mais próximo de um Bob Dylan, de um John Lennon, do que de um Elvis Presley. Então ele vai adotar essa estrutura de canto mais falado que o Bob Dylan tinha para entregar essas histórias, essas crônicas mais densas, que tem ali várias críticas sociais e também angústias existenciais. Então a gente vai ver aqui uma transformação da rebelião do Raul Seixas de atitude para ideologia. Bob Dylan vai dar para ele essa voz narrativa e também essa estruturação intelectual para que ele possa explicar por que ele está se rebelando. Então é a atitude do Elvis Presley com a ideologia do Bob Dylan que vai dar ao Raul Seixas essa voz única. E aqui é um bom exemplo disso que eu estou dizendo, que é a letra de Ouro de Tolo. Então a gente vê bem esse tipo de letra contada como uma grande história, né? E aqui pegando uma outra letra do Bob Dylan, por exemplo, It's Alright, Mom, I'm Only Bleeding. Então você vai ver esse tipo de história sendo contada aqui, da boquilha de ouro dos tolos. Fora a estruturação das frases e das histórias que vão ser mais próximas. Mas voltando aqui para o Ouro de Tolo, ela vai ser essa crítica forte contra o milagre econômico brasileiro e essa vida alienada da classe média, que talvez não tenha mudado tanto assim como Bob Dylan também pegou essa desilusão do próprio Estados Unidos. Mas assim, o Raul Seixas nunca escondeu essas influências. Pelo contrário, ele até celebrou essas influências. Inclusive, ele vai falar isso até em letras, né? Que eu já passei por Elvis Presley, imitei Mr. Bob Dylan, you know. Eu já cansei de ver o sol se pôr. Ele até vai fazer uma rima aqui com know e pôr. Na música eu também vou reclamar. Só que aí, num certo momento, dá ruim para o Raul Seixas. Aqui é o clipe de Sociedade Alternativa exibido no Fantástico, mas basicamente esse projeto foi considerado pelo regime militar como algo subversivo. Então o Departamento de Ordem Política e Social vai agir com violência. O Raul foi preso e sua punição foi ser exilado nos Estados Unidos. Então nesse processo de reclusão do Raul Seixas, muito doloroso, dá para ver aqui ele muito infeliz, né, que na verdade foi um processo de imersão, eles foram fazer uma peregrinação, ele e o Paulo Coelho, nos lugares que eles amavam ali relacionado, né, à cultura dos Estados Unidos. Então eles foram para Nova Orleans, para Memphis, para a casa do Elvis lá em Graceland, Miami, etc., Disneyland aí, tinha de tudo, tinha Mickey,
e etc. Curtiu mais que o Eduardo Bolsonaro. E aqui eles vão contar umas historinhas de que eles conheceram o John Lennon, o Jerry Lee Lewis, e que eu não consegui entender se isso foi proposital ou não, mas de qualquer forma vai posicionar o Raul Seixas não apenas como aquele imitador dos Estados Unidos, mas como um par, como alguém que está ali no mesmo patamar que essas outras estrelas. Só que aí esse exílio do Raul Seixas vai terminar de uma forma meio irônica, porque enquanto ele esteve fora, o disco Gita, que é esse aqui de 74, foi lançado e vendeu 600 mil cópias. Então o regime que expulsou o Raul Seixas foi forçado a trazer ele de volta, já que ele tinha virado uma espécie de patrimônio nacional e que seu sucesso era demais para ser ignorado. Mas o que foi interessante aqui é que a viagem do Raul para os Estados Unidos desconstruiu aquele mito de fã daquele país. Então ele vai se transformar nesse sintetizador mais maduro e mais crítico dessa cultura e vai conseguir encontrar essa magia e essa também contradição dessas fontes de inspiração que ele tinha. Outra questão importante agora, falando mais da parte musical, essa alquimia do Raul Seixas entre o rock e os ritmos tradicionais do Brasil. Então a gente vai ter o baião, o chachado, o forró, lá do Nordeste. Exemplo aqui, Mosca na Sopa, do primeiro solo do Raul Seixas, em 73, e que vai ser trabalhado aí nesse ritmo do baião, mas com uma estrutura e uma atitude mais rock and roll ali. Essa letra também vai funcionar ali como o papel do Raul Seixas como agitador cultural, essa presença ali incômoda que o sistema não consegue eliminar e que nos próximos anos vão se confirmar. E essa foi uma estratégia muito interessante dele, né? Considerando que o rock era considerado ali por muitos como algo entreguista, né? A gente subservindo os estrangeiros. O Raul Seixas vai trazer essa identidade que é ao mesmo tempo cosmopolita, mas também enraizada ali na sua tradição regional. Então, com essa fusão, o Raul Seixas conseguiu nacionalizar o rock and roll. Inclusive, ele vai se antecipar a movimentos que vão acontecer depois, como, por exemplo, o Mangue Beat do Chico Science. Então, o legado do Raul Seixas não foi apenas trazer o rock para o Brasil, mas tornar esse rock realmente brasileiro. E é importante dizer aqui também que o Raul Seixas tinha nas suas letras essa questão da filosofia, do misticismo, e tinha esse conceito aí da sociedade alternativa, que se tinha, né, como símbolo essa imagem aqui. Isso vai vir da Lei de Telema do Aleister Crowley. Mesmo aí que o Ozzy se inspira também. E se a gente for ver aqui na imagem, se quiser comprar a camiseta, tá aqui também o link. Não tô ganhando nada de ficar divulgando esses sites. Mas tá escrito aqui: faça o que queres, há de ser todo da lei. O amor é a lei, o amor sob a vontade. Então o Raul Seixas e o Paulo Coelho, eles traduziram esse princípio, né, da liberdade individual absoluta como algo contra aquela sociedade ali conservadora. Então era essa ideia da autorrealização, de fazer o que quer, como um ato político supremo. E aí, para dar rosto ao inimigo, vai ter aquela ideia do monstro cis, que eu já comentei, e que vai dar cara a esse inimigo tangível, né, quase folclórico, para todas as críticas sociais, políticas e econômicas ali que eles tinham. Então vejam o quanto que é interessante isso, né? Transformar ideias anárquicas e filosóficas que são complexas em algo acessível para as massas. E na minha opinião, essa é a maior genialidade do Raul Seixas, de ser esse tradutor de cultura, não apenas traduzindo literalmente, mas ressignificando tudo. Desde ideias esotéricas, desde estilos musicais, e dissecar isso, né? Pegar a música, entender a linguagem, entender os movimentos, entender as letras, entender a forma de cantar, e não pegar isso só literalmente como uma cópia barata, mas retraduzir, entendendo quais elementos brasileiros poderiam ser interessantes para que isso chegasse nas pessoas e ressoasse com elas também. E assim a tradução fica completa. Porque se ele traduzisse tudo literalmente, chegaria nas pessoas de uma forma que não bateria tanto com elas. Então essa é uma tradução de linguagem muito bem feita.